Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e clamar sobre nós a luz, a graça do Espírito Santo. Que o Espírito Santo esteja agindo em cada uma de nós, em todo o nosso ser. Pedindo que o Espírito Santo nos abra hoje a ação de Deus na nossa vida. Hoje nós comemoramos o dia da visitação de Maria, onde Maria visita sua prima Isabel, e ela leva Jesus para ela, no seu ventre. E quando ela chega lá, o bebê de Isabel pula no ventre dela. Então, neste momento, peça esta graça para Nossa Senhora. A graça que ela venha trazer Jesus para você. Que Nossa Senhora esteja junto conosco neste momento, nos conduzindo esta reunião, tocando os nossos corações e gerando Jesus em nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Acho que não, né? Duas levantaram a mão? Tá bom. Então, nós vamos ver hoje a alegria de viver o Evangelho. E eu vou falar um pouquinho sobre Santa Isabel, que é aquela que... Pega minha Bíblia para mim, por favor. Que é aquela que veio marcar o início do Novo Testamento. Ela trouxe em seu ventre o último profeta, que foi João Batista. Isso é extremamente fantástico. E eu quero falar também sobre a Beata Chiara. Ela chama Beata Chiara Corbella Petrillo. É uma moça italiana. Ela morreu aos 28 anos. E agora ela já é beata, considerada beata na nossa Santa Igreja. E as duas são um exemplo de viver na alegria do Evangelho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem falar alguma coisa, é só falar para mim. Quem é Santa Isabel? Isabel era prima de Nossa Senhora. A história dela, vocês vão conhecer, fala pouco sobre ela, mas vocês vão conhecer lá em Lucas 1, do 5, versículo 5, capítulo 1, versículo 5 seguintes. Conta lá que Santa Isabel, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E isso naquela época, porque os filhos são sinais da bênção de Deus para nós. Era sinal da bênção para o casal. E eles já eram idosos e ainda não possuíam filhos. E já não tinham mais esperança de possuírem filhos. E eles viviam muito essa dificuldade. Eles eram rejeitados, eles se sentiam fora do contexto. Só que mesmo assim, eles não perdiam a fé. Olha o que diz no Evangelho. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e caminhavam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Vocês percebem? Eles eram justos, eles caminhavam no caminho do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril. E ambos eram de idade avançada. E naquele momento, o anjo veio para Zacarias, hora que ele estava no templo, servindo no templo, o anjo veio a Zacarias e prometeu a ele que Isabel ficaria grávida.
Ele desconfiou, lógico, né? Os dois na idade avançada, mas pouco tempo depois, essa gravidez de fato aconteceu. Nossa Senhora, que é a nossa mãe querida e amada, ficou sabendo, e o que é que ela fez imediatamente? Ela foi ajudar Santa Isabel. Aquela que não tinha mais esperança, de repente recebe a mãe do Senhor dela, e o bebê dentro de seu ventre pula de alegria. Essa é Santa Isabel, aquela que mesmo nas dificuldades, aquela que mesmo se sentindo rejeitada, aquela que mesmo ela se sentia humilhada, mesmo assim, ela era justa e irrepreensível diante de Deus. E quem é Chiara Corbello Petrillo? Eu vou passar um videozinho aqui, rapidinho, para vocês entenderem quem é ela, que eu achei um videozinho dela que eu achei muito interessante. Esse aqui não é gosto. Só um minutinho. De junho de 2012, uma jovem mulher morre em decorrência de uma grave doença. A história não é rara, mas o final foi diferente. Ela foi vestida de noiva, seu funeral foi uma festa, o marido cantou e uma multidão invadiu a igreja. Essa mulher era Chiara Corbella, e a partir daquele dia, sua história tocou milhares de corações. Por quê? Chiara tinha 28 anos, era casada com um homem que amava e teve 3 filhos. Uma história romântica que terminou em tragédia? Não exatamente. Chiara casou-se com Enrico após 6 anos de um difícil compromisso. Ela estava certa do que Deus queria para ela. 2 crianças chegaram quase imediatamente. Primeiro Maria Grazia Letizia e 1 ano depois, David e Giovanni. Ambas tiveram sérias malformações, de tipos diferentes e sem relação com a genética de seus pais. Nasceram em condições incompatíveis com a vida, mas como Chiara disse, não com a vida eterna. Deus ensinou Chiara e Enrico a encaminharem seus bebês ao encontro dele. Por isso valia a pena viver. Essa foi a razão pela qual Chiara e Enrico decidiram levar as gestações até o fim e entregar os filhos ao pai menos de 1 hora após o parto. Para alguns, se tratava de uma maldição. Muitos ao redor deles não entendiam e se afastavam. Outros foram cativados pela fé e alegria contagiantes destes 2 jovens recém-casados. Chiara e Enrico viveram tudo como uma bênção. Foi Deus que se revelou e os segurou pelas mãos. Depois, Chiara engravidou de Francesco. Dessa vez, foi ela que enfrentou uma doença, ou dragão, como ela chamava. Um tumor muito grave e também desta vez um mistério inexplicável. Deus tocou novamente seus corações, pedindo-lhes para que ele fosse amado acima de tudo e que não criassem raízes, a não ser no céu. Para Chiara, a vida de seu filho vinha antes de todo o resto. Ela não podia colocá-lo em perigo. Após a primeira intervenção, adiou o máximo possível a segunda, para que Francesco pudesse nascer sem risco de vida. Quando ela retomou seu tratamento, o dragão já havia lançado seus dardos, e em 1 ano, o estado de Chiara era irreversível. Padre Vito, o frade franciscano, que a acompanhou desde o início de sua história, disse: Chiara não morreu por Francesco, ela deu a sua vida por Francesco. Ao redor de Chiara e Enrico, a crença das pessoas se tornava cada vez maior.
Eles rezavam pela cura, mas Chiara sabia que o verdadeiro milagre era ter o coração pronto para fazer a vontade de Deus. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. Em uma última peregrinação a Medjugorje, ela confiou a Maria o segredo de sua vida. Sua entrega à Mãe de Deus, que, como em Caná, repete para nós: fazei o que ele vos disser. Chiara tinha apenas alguns dias de vida. Sobre ela pairava uma questão profunda e terrível que ela levou até o marido. O que mais o afetaria? Uma mulher curada do câncer ou um pai feliz com um bebê sem a mãe? Coisa mais linda, né? Chiara, ela é essa mulher que foi apresentada agora, morreu aos 28 anos, lutando pela vida do seu filho. E ela sempre lutava pela vida dos filhos dela. O que eu quero trazer hoje para vocês é o seguinte: dor versus felicidade. A nossa tendência, por isso que eu coloquei o título como Alegria de Viver o Evangelho. Porque a nossa tendência é fugirmos. A gente foge da dor e a gente busca o prazer. A gente foge da dor e a gente busca o prazer. Diante desta realidade, dessas duas mulheres, Santa Isabel e a Beata Chiara, as duas viveram dores profundas. As duas viveram dificuldades profundas. Mas as duas tinham uma alegria imensa, um desejo imenso de viver para Deus. Tem um livro da Chiara que ele chama Nascemos, é a última frase que estava lá no vídeo. Nascemos, jamais morreremos. Porque existe em nós uma alma. Nós não somos bichos. Nossa, peraí. Seres humanos versus animais. Qual que é a diferença entre nós e os animais? Nós, seres humanos, se a gente pegar o cérebro, a anatomia do cérebro de um macaco e a anatomia do nosso cérebro, é quase nenhuma diferença, muito pouca. Mas a diferença é que nós não somos animais, nós somos seres humanos. Aí pode falar assim, mas nós somos animais racionais. Tá, mas o que significa um animal racional, né? A questão é, nós temos alma. Os animais não têm alma. Os animais agem por instinto. Os animais agem a partir do que eles vão sentindo. Se a gente pega um cachorrinho, por exemplo, que eu acredito que é um dos animais mais inteligentes, eles têm um nível de inteligência? Tem. Eles aprendem as coisas? Aprendem. Eles sentem as coisas? Eles sentem. Então, você vai lá, se você fica indiferente ao teu cachorrinho, ele vai se sentir rejeitado, ele vai se sentir desamado. Só que ele não tem alma. Isso quer dizer que ele não tem a capacidade de fazer escolhas. Então, se o teu cachorrinho quer fazer xixi e ele está com vontade de fazer xixi, ele está na sala da tua casa, ele vai abrir as perninhas e ele vai fazer xixi. Nós temos escolha. A gente está com vontade de fazer xixi, a gente não vai abrir a perninha no meio da sala e fazer xixi. Concordam? Nós vamos pensar, raciocinar, existe um banheiro, e para isso, nós vamos ao banheiro.
Só que um dos grandes problemas do mundo de hoje, nós vivemos como animais. O que eu sinto, eu faço. Eu senti vontade, eu tenho que fazer. Eu tenho dificuldade com tal coisa, eu decidi que eu não quero enfrentar, eu não enfrento. Eu não gosto de tal coisa, eu não, simplesmente eu só não faço. A gente vê muito aí no mundo de hoje, né? Ah, eu tô com vontade de transar, agora eu vou lá e acho alguém e vou transar. Ah, eu tô com vontade de hoje eu fico com um, amanhã eu fico com outro, tudo bem, tá no meu direito. E nós estamos deixando de ser seres humanos e a gente está virando puro animal, vivendo no instinto. E às vezes eu posso falar, alguém pode falar assim para mim, ah, irmã, mas eu não dou conta. É mais forte do que eu. É mais forte do que você, talvez, algumas coisas, porque você está viciada naquilo. Ah, eu como demais, em excesso. Ah, pôs uma mesa, eu vou detonar. Agindo como animais nós estamos. Ah, irmã, mas eu não dou conta. A gente não dá conta porque estamos no vício. Estamos agindo no instinto. E é tão interessante porque se a gente olha para os santos, São Pedro de Alcântara mesmo, ele foi extremamente ascético. Diz que ele parecia uma raiz retorcida de tanta penitência que ele fazia. E se a gente olha tantos santos, e na verdade, se a gente olhar, até mesmo se a gente pega um atleta que nem acredita em Deus, o que um atleta precisa? Ele não precisa de se policiar, tem o que ele tem que comer, tem o que ele tem que beber certinho, o tanto de exercício que ele tem que fazer. Se ele não fizer muito exercício, ele não vai conseguir se superar. Então, isso eu estou falando porque estou dando exemplos, porque a gente consegue, sim, vencer aquilo que em nós é vício, vencer aquilo que em nós é desregrado. Qualquer coisa, principalmente nós que somos cristãs, que seguimos a Deus, que seguimos a Cristo, nós temos, além da nossa força racional de seres humanos, nós temos a graça de Deus. A gente não está simplesmente jogada por aí. A gente não está simplesmente agindo só por mim, mas eu estou agindo também pela graça de Deus que atua em nós. E o que essas mulheres nos ensinam? Que vale a pena viver por Cristo, que vale a pena abraçar nossas cruzes, que existe a verdadeira, eu esqueci a palavra, que existe a verdadeira felicidade. Olha que interessante, vale a pena viver por Cristo. Vale a pena viver por Cristo. As duas abraçaram a sua história. Qual que é a tua história? Eu não sei qual que é a tua história. Às vezes a gente conhece alguma ou outra e sabe algumas coisas que vocês já nos contaram, mas a gente não sabe de tudo, só você sabe o que você viveu desde o momento do teu nascimento até o dia de hoje, 31 de maio. Estamos finalizando o nosso mês de Maria. Santa Isabel viveu uma história de muitas alegrias, provavelmente, mas de muitas lutas. Imagina você sendo rejeitada por toda a sociedade porque as pessoas te julgavam porque você não podia ter filhos, porque por causa disso você não tinha a bênção de Deus. Kiara, ela teve uma vida tranquila, ela tinha bons pais, uma família boa, ela não teve tantos sofrimentos até casar. E de repente ela perde um filho, de repente ela perde outro filho, e de repente ela está grávida, eles vão realizar um sonho, e ela está doente, está para morrer. Ela abraçou essa história dela. E ela abraçou essa história em Deus.
E é tão bonito, porque no fim do livro, onde ela já está quase morrendo, ela já está bem, quase morrendo mesmo, bem no fim, da última chaminha ser apagada. E o marido dela, ele falava assim, que ele não sabia se ele ficava triste ou feliz. Porque ele sentia a dor de perdê-la, porque ele amava mais que a própria vida, mas ao mesmo tempo ele falava, mas eu sei que ela vai encontrar com o esposo das nossas almas. Então existia um sofrimento. O câncer dela, ela chamou de a luta com o último dragão. Era o último dragão da vida dela. E foi uma luta ferrenha. Ela teve que ir se desapegando. O bebê dela nasceu, ela teve a oportunidade de amamentá-lo, de ficar com ele um tempo, mas já no final ela já não tinha mais forças, ela tinha que já ir delegando as funções de cuidados com ele, pedindo para a mãe, para amigos, para a irmã. Quando ela teve a primeira filha, que viveu meia hora, e ela falava assim, porque os médicos todos queriam que ela abortasse, muitos amigos, muitos da família queriam que ela abortasse, porque ela corria risco também. E como ia nascer um bebê que ia morrer, então na cabeça de todo mundo, tanto faz, né? E ela firme. E quando a Maria Grácia Letícia nasceu, ela falou assim, hoje eu tenho a lembrança mais linda da minha vida, que é de ter tido uma filha. E ela e o marido dela levaram esse bebê para Deus. Mas, se eu tivesse abortado, eu ia ter uma lembrança do dia que eu tivesse matado a minha filha. Então, ela teve muitos momentos difíceis. E no momento da última luta dela com aquele dragão, ela tinha certeza da graça que Deus estava dando para ela. Ela tinha uma certeza do céu. E nós não temos essa certeza do céu, porque muitas vezes a gente vive no materialismo, na superficialidade da vida. A gente não pensa no céu. A gente não pensa que Deus é bom e a vida eterna existe. E que nós temos uma alma. E o destino dessa alma não tem outro. Ou nós vamos para o céu ou nós vamos para o inferno. Simples assim, porque a alma ela não morre. Nascemos e jamais morreremos. Nascemos e jamais morreremos. O nosso destino, ele é isso. Nascemos e jamais morreremos. Para onde nós vamos? Só Deus e nós mesmos sabemos. Qual que é a nossa escolha? Elas vêm nos ensinar que a vida eterna, ela existe. Essas duas mulheres hoje vêm nos ensinar que Deus é bom e a vida eterna existe. E que nós temos uma alma. Nós temos uma alma e essa alma, ela precisa ser cultivada. Ela precisa ser amada por Deus. Nesses momentos de crises, de dificuldades que a Kiara foi passando, cada vez mais ela foi se aprofundando neste amor. E em nada ela percebia, ela falava que Deus não era bom. Ela sempre sabia que Deus era bom e que tudo aquilo que estava acontecendo era para a salvação da alma dela, para a salvação da alma do esposo, para a salvação da alma daqueles que ela convivia. E depois eu convido vocês a irem no YouTube e digita lá Funeral Kiara. E vocês vão perceber, o funeral foi numa igreja lotada. Mas tinha muita gente, mas muita gente. E no final eles batem palmas. Por quê? Através de todo o sofrimento que ela viveu. Mas no fundo ela tinha uma paz, porque ela sabia o que Deus estava realizando. Ela foi tocando muitas pessoas.
ela foi tocando muitas almas. Ela foi sendo canal de Deus para que Deus agisse na vida de tantas pessoas. E eu te convido agora a este questionamento. Quem é você na sua vida? Quais são os seus objetivos? Quem você quer ser? Tá aí as duas figuras, Chiara e Santa Isabel. Elas fizeram a escolha delas. Quem que é você hoje na tua vida? O que você está fazendo com a sua vida hoje? Você tem uma consciência de quem você é? Ou talvez nem isso você tenha. E quem que você quer ser? Hoje em dia, a gente imita tanta gente, né? Imita a Anitta, imita essas atrizes, pessoas que vão lá no Faustão, que vão lá na Globo, que dão entrevistas e que falam um monte de coisas, e são essas pessoas que a gente quer imitar. E hoje eu te convido, quem você quer ser? Quem você é? Uma certeza eu te dou, Deus te dá a graça. Deus, ele dá para nós todas as graças. Tudo aquilo que ele quer realizar na nossa vida, ele dá para nós a graça. Santa Isabel e a Beata Chiara, elas não eram especiais. Elas não tinham sei lá, uma linha a mais que a nossa. Elas eram pessoas comuns, mas que se abriram à graça de Deus. Elas sim foram escolhidas por Deus, mas elas se deixaram ser escolhidas. E elas se deixaram ser amadas por Deus. E elas perceberam esse Deus que é bom. Vocês conseguem perceber o quanto que nós caímos no desânimo na nossa vida? E muitas vezes até no desespero? Às vezes acontecem coisas na nossa vida tão difíceis, e às vezes nem é tão difícil assim. Às vezes qualquer coisinha já nos abala, né? Já tira a gente do eixo. É uma curva que deu errado aí, é um carro que entrou na minha frente mais devagar, é um dia que eu acordo mais de mau humor, de TPM, e naquele dia eu já desisto de tudo. Por quê? Porque a gente não acredita que Deus é bom. Nós não acreditamos que Deus é bom. A gente sempre está lá, uma pulguinha atrás da orelha, né? Um pano de fundo, já pensando assim, que horas que vai acontecer alguma coisa? Nossa, mas mais isso? O que mais que falta? Então, a irmã Denise e eu, a gente fez o teste, viu que ia dar certo e tal, meu computador estava ligado, estava tudo certo. 7h22 eu entrei. Quando veio a internet caiu do meu computador e tudo deu errado. Ah, lá vai nós correr, lá vai a gente correr, lá vai a gente ver o que dá certo e começamos a reunião atrasada. Tudo bem, eu posso chegar aqui e ficar, ai meu Deus, e agora? Acabou a nossa vida, nada dá certo, mas isso aconteceu. Ou eu posso falar, bom, se está dando alguma coisa errada é porque a gente está fazendo bem. O inimigo, ele não vai ficar tranquilo na dele, ele vai tentar fazer dar errado mesmo. Então, eu só posso o quê? Louvar e agradecer a Deus. Porque nós temos esse tanto de mulheres aqui que estão nos escutando, que estão se deixando ser tocadas por Deus. Graças a Deus as coisas estão acontecendo. Se estiver muito tranquilo, não está certo. Mas se questione, você acredita que Deus é bom? Que Deus age na tua vida, no teu sofrimento, na tua dificuldade?
Ah, mas eu perdi minha mãe. Ah, mas eu perdi meu pai. Ah, mas irmã, a senhora não conhece a minha história. Ah, mas você não sabe o que que eu estou vivendo. Não sabe o tanto de dívida que eu tenho. Não conhece o marido que eu tenho. E os filhos, então, meu Deus do céu. O meu trabalho, nossa, meu patrão é quase um psicopata. Eu não conheço mesmo a tua vida, mas Deus conhece. E em tudo isso ele está agindo. E ele deseja a salvação da tua alma. Ele deseja te levar para o céu. E para ele te levar para o céu, ele vai fazer o que for necessário. Ele vai fazer o que for necessário. Ele não vai fazer o que a gente quer, mas ele vai fazer o que é necessário. E eu te questiono, quem você é na vida? Quem hoje na tua vida você é? Você é como essa Santa Isabel? Como Chiara? Como Nossa Senhora que crê? Que acredita na bondade de Deus? Que sabe que Deus é Pai? Que Deus não abandona? O que está escrito no seu título? Essa terceira aí, imagina que é você. Ali está escrito o nome Santa Isabel, o título Santa. Nome Chiara, o título ela é Beata. Fernanda, o que está escrito no teu título? Nayara, o que está escrito no teu título? Cleide, o que está escrito no teu título? Eliana, o que está escrito no teu título? O que está escrito na tua vida? O que você deseja ser? O que você deseja que esteja escrito nesse título? Qual que é o seu desejo? Toca nesse desejo profundo que você tem de Deus. Madre Teresa falava assim, que eu sou um lápis nas mãos de Deus. Nós estamos nos deixando guiar. A gente está deixando a mão de Deus vir escrever através da nossa vida. Porque a mão de Deus escreveu com um lápis chamado Chiara, a mão de Deus escreveu com um lápis chamado Isabel. A mão de Deus escreveu a história de cada uma delas. Nós estamos deixando Deus escrever a nossa história? Eu estou deixando Deus ser Deus na minha vida? Eu estou acreditando que Deus é bom? Como você vai escrever ou pintar a sua história? E como que você vai assinar? Eu queria, hoje, colocar dentro do coração de vocês um desejo pelo céu. Vamos fechar os nossos olhos. Eu vou achar uma música aqui que eu quero colocar para vocês. O futebol feminino já foi até proibido. Mas... Só um minutinho, deixa eu só passar esse comercial. Mas eu quero que vocês vão refletindo já na própria vida. Pedindo para Deus essa graça
do céu. nós veremos a Deus. E não mais como um espelho embaçado, não. Lá nós o veremos tal como Ele é, face a face. Ah, eu tô doido para esse dia chegar. Escuta bem a letra Sei que dessa um música. dia te encontrarei, face a face te verei, como o sol brilharás sobre mim. Sei que lá não há temor, não há choro, angústia ou dor. Por quê? Pois serás tudo em nós, Senhor. Lá não existe dor, lá não existe dor. Vou viver pra o teu louvor. É que teus braços, canta pra Ele. E teu abraço? E teu abraço conhecerei, os teus olhos contemplarei, diante de ti me alegrarei, Senhor. Sei que lá só brilha a luz, Santo, Santo, só tu és Rei pra sempre, Senhor. Sei que um dia te encontrarei, face a face te verei, como o sol brilharás sobre mim. Sei que lá não há temor, sei que lá porque a igreja serás tudo em nós, Senhor. É que teu braço, é que tua voz se declara. Lá não existe dor, vou viver pra o teu louvor. E teu abraço conhecerei, os teus olhos contemplarei, diante de ti me alegrarei, Senhor. Sei que lá só brilha a luz, Santo, Santo, só tu és Rei pra sempre, Senhor. Pega teu braço e canta esse canto, que é o canto dos vitoriosos, que é o canto daqueles que passaram pela grande tribulação, porque só os vitoriosos podem cantar aleluia, aleluia, aleluia. Canta, igreja. Aleluia, 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 aleluia. Canta o seu canto, vai. Canta o canto que você vai cantar no céu, vai. Dá pra ser melhor. Aleluia. 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 Solta a voz pro Senhor. Junto com os anjos, junto com os santos. Continuando de olhos fechados agora,
e pensando nessa música, eu convido você a pedir, estende as suas mãos. Eu convido você a pedir para Deus esta graça. Que Deus conceda todas as graças que você necessita. Vai falando para Ele qual que é a tua dificuldade. Qual que é a dificuldade que você traz? Quais são os vícios que você traz? Quais são os problemas que você traz? As dificuldades? Nós precisamos acreditar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Que nada do que você já passou ou esteja passando, para Deus é impossível. Da mesma forma que a grama é verde, Deus é bom. Esta dúvida não pode existir no nosso coração. Por isso eu te convido agora, entrega para Deus os teus desânimos, as suas tristezas, as suas angústias. Quantas angústias nós trazemos no nosso coração? Preocupações. Amanhã eu vou ter dinheiro, não vou? Como eu vou criar meus filhos? Como eu vou cuidar da minha mãe? Como eu vou cuidar do meu pai? E se meu marido me faltar? Entrega para Deus, entrega nas mãos de Deus. E acredita, Deus é bom. Não importa a dificuldade que você viva. Deus é bom. Ah, mas, irmã, dá uma sensação que Ele não olha para mim. Ele não me enxerga, que não percebe a minha vida. E eu te falo, Deus é bom. E nós vamos vivendo em nossa vida com pensamentos obstinados, pensamentos de amargura, sentimentos de amargura. A gente mesmo vai transformando a nossa vida numa bagunça, num verdadeiro inferno, muitas vezes. Às vezes a gente não consegue viver em paz. Não uma paz sem sofrimento. Isso não existe. Isso vai existir quando a gente estiver no céu. Se Deus quiser, a gente vai para lá. Mas a gente se atormenta o tempo todo. Coloca a mão agora na tua mente, na tua cabeça. Vai fazendo esses gestos. Aproveita que você está aí sozinho, ninguém está te vendo. Nem eu estou vendo. Eu estou vendo muito pouco. Coloca a mão na tua cabeça. E vai pedindo para Deus te libertar desses pensamentos obstinados, desses pensamentos amargurados, tristes. E vai falando, Pai, em nome de Jesus, eu renuncio a esse pensamento, a esses pensamentos que só me trazem coisas ruins, que não me deixam caminhar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu renuncio a toda essa obstinação, a toda tristeza, a todo pensamento negativo, pessimista, que o tempo inteiro me arrasta para o chão. Vai renunciando esses pensamentos. Quais são esses pensamentos que te deixam no chão? É falta de amor próprio? Auto-rejeição?
Você não se ama, não se aceita da forma que você é. É o pecado que domina a tua vida? Qual é o pecado que domina a tua vida? É a preguiça, que não te deixa agir? É a ira, que te faz descontrolada? A luxúria, que te leva para pornografia, masturbação, o sexo desenfreado? Qual que é o vício que te domina? A inveja? A inveja é uma ingratidão no coração. Eu não estou feliz com o que eu tenho, com o que eu sou. Essa é a raiz da inveja. Eu não estou feliz com o que Deus me deu. E aí eu desejo tudo. É a ingratidão do coração. O que é que te domina? E que te arrasta no chão? Que te leva a nocaute? Renuncia, renuncia. O que tem te levado para essa tristeza? Põe a mão no teu coração agora. E pensa nos teus sentimentos. Quais sentimentos têm dominado o teu coração? Qual tristeza tem te levado pela vida? O que tem amargurado o teu coração, te deixado de mau humor? Às vezes a gente acorda, parece que já chupou um limão, né? A primeira coisa que a gente faz ao abrir os olhos já é chupar um limão. E aí eu levanto da cama. Renuncia, vai falando, Pai, eu renuncio esse sentimento. Isso não é meu. Isso não vem de ti. Eu coloco agora tudo aos teus pés, Jesus. Arranca isso de mim. O que tem te ferido na tua vida? O que tem te amargurado na vida? Qual situação está te ferindo tanto? Eu te convido agora a soltar isso. Solta. Coloca nas mãos de Deus. Sabe por quê? Isso não te pertence. É de Deus. Ele é que vai cuidar. Ele é que vai cuidar da sua vida. Ele é que vai conduzir essa situação. Entrega nas mãos de Deus. Desapega. Faz morrer isso. Quantos mortos você não carrega dentro de você, não enterra? Quantas mágoas? Esses mortos são as nossas mágoas. São as coisas as nostalgias. Aquilo que me aconteceu e eu não quero me desapegar. Eu quero que aquilo seja vivo dentro de mim, mas na verdade está morto dentro de você. Você não enterra. E é isso que Deus hoje te convida. Enterra os seus mortos. Abre o coração para a alegria que vem da vida. Abre o teu coração
para a alegria que vem de Deus. Na dor mesmo, no sofrimento mesmo. Nessa dor profunda que você sentiu, o que você está sentindo, Deus vem. E Ele te dá uma paz. Uma paz. Da mesma forma, quando os discípulos estavam lá depois da morte de Jesus, estavam trancados lá no cenáculo, cheios de medo, atormentados, e agora o que vai ser da nossa vida? O que nós vamos fazer? E Jesus, nesse momento, entra naquele lugar e Ele fala: a paz esteja contigo. Escuta isso. A paz esteja contigo. Em todos os momentos, em tudo que você está vivendo, a paz esteja contigo. Se você está vivendo um momento de dificuldade, a paz esteja contigo. Se o momento que você está vivendo é bom, a paz esteja contigo. Não fica pensando em horas que vai acontecer alguma coisa. Se você está vivendo um momento bom, é da vontade de Deus, pela bondade de Deus. Se você está vivendo um momento ruim, também é da vontade de Deus, é da bondade de Deus. Então Ele te fala: a paz esteja contigo. E para encerrarmos o mês de maio, Nossa Senhora não pode faltar nessa reflexão, nessa oração. Ela que veio, ela que foi ao encontro de Isabel, ela que levou Jesus no ventre dela ao encontro de Isabel. Hoje também ela vem com Jesus. Ela vem para gerar Cristo em nós. Olha que bonito. Nossa Senhora vem para gerar Cristo em nós. E ela vem rápido, apressada. Porque ela é nossa mãe. Ela sabe do que a gente precisa. E ela nem pestaneja. Desde o momento que você falou: mãe, eu preciso disso, ela vem correndo. Peça para ela as graças. Todas as graças que Deus quer derramar sobre nós, é bom que venha pelas mãos de Maria. Ela é a nossa intercessora. Então, em tudo isso que você rezou, tudo isso que você pensou, fala agora: mãe, vem. Libertar desses pecados. Eu não consigo me libertar do pecado, mas a Senhora consegue trazer Jesus. E a libertação vem a partir do momento que a Senhora traz Jesus para mim. Que a Senhora gera Jesus em mim, no meu coração. Mãe, eu te consagro a minha vida. Mãe, eu te consagro todos os meus sentimentos e pensamentos. Eu te consagro o meu corpo. Eu te consagro, mãe, toda a minha vida, a vida da minha família, a vida das pessoas que eu convivo, das pessoas que eu trabalho. Eu te consagro, mãe, o meu trabalho. Eu oferto isso. Eu consagro ao teu imaculado coração, mãe, todo o meu ser, tudo que envolve-me. Mãe, não deixo nada de fora, tudo está nas suas mãos. E peço, mãe, que a Senhora venha gerar Cristo, para que de fato essa paz entre no meu coração, para que essa paz reine no meu coração.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita seja a bondade, para sempre seja bendita. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meninas, estamos rezadas, tivemos a nossa reflexão do mês, agora a gente volta com essa reunião no mês que vem, de junho, na última quarta-feira do mês. Lembrando, para quem é de Monte Sião ou daqui da região, a gente está na Semana da Trindade, domingo a gente celebra a Santíssima Trindade, que é a nossa maior festa. Então, nós vamos promover um tríduo amanhã, sexta e sábado, às 7h30, e no domingo, às 8h30 da manhã, 7h30 da noite, tá? 19h30. No domingo, às 8h30, a gente celebra a nossa grande festa aqui na missa. Então, quem de vocês quiser, puder vir participar, serão muito bem-vindas, certo? Alguma coisa, irmã Denise? Então, é só isso. Qualquer coisa, a gente vai colocando no grupo os recados. Tá certo? Boa noite para vocês e fiquem com Deus. Beijo.